Olá pessoal, já faz muito tempo neste mundo que muitas pessoas criaram para si mesmas muitos motivos e razões para dizerem em seus corações que não há Deus. Ou seja, elas se tornaram ateus. Então, isso é algo muito errado, é algo perverso que ela comete contra si mesma. Então, isso é um absurdo, porque existem provas concretas e reais pelas quais a pessoa pode observar por si mesma, sem impedimento algum. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso significa o quê? Que não existe desculpa que possa justificar o erro da pessoa dizer para si mesma, em seu coração, que não há Deus. Então, essa é a realidade da qual eles não podem fugir. Por isso, é preciso que essas pessoas parem para pensar. Porque elas podem se arrepender desse erro. Porque o amor de Cristo pode ser conhecido, sim, por essas pessoas. E quando isso acontecer, o próprio Deus vai ser revelado para elas. Porque é assim que acontece. Então, quando toda a plenitude de Deus é revelada para essas pessoas e elas são tomadas por toda a plenitude de Deus, em nenhuma dessas pessoas mais existirá nenhum motivo ou razão que elas possam sustentar para dizerem que não há Deus, ou para continuarem sendo ateus. Então, isso é uma verdade, porque quando alguém é tomado por toda a plenitude de Deus, nela começa a existir uma esperança, uma certeza, uma convicção, uma fé que supera sobremaneira o ateísmo, que é destruído pela manifestação da verdade na vida dessa pessoa. Então, isso é importante demais, porque ninguém consegue viver nesse mundo sem Deus e sem esperança. É terrível demais a vida de alguém que vive dessa forma, por afirmar em seu coração que não há Deus. Ela fica vazia, sem sentido algum, vivendo por viver, sem saber que é em Deus que ela se move e existe. Então, essa é a razão pela qual a pessoa não tem justificativa alguma para dizer que é ateu. Ou seja, para dizer que não acredita em Deus. Porque tudo aquilo que ela vê mostra claramente para ela a existência de Deus. Sem dúvida alguma. De forma que no coração delas não vai existir nenhuma dúvida a respeito disso. E sim certeza e convicção. Ao ponto delas mesmas começarem a defender Deus com todo o seu ser, com todas as suas forças. Então, é isso que acontece. E essa é uma realidade da qual ninguém pode fugir, porque ninguém pode viver de mentiras. A pessoa tem que cair na real, e a real que a pessoa tem que cair hoje é o próprio Deus, que se revela para ela sem impedimento algum. Ela consegue ver. Para qualquer lugar que ela esteja olhando, na criação, de forma geral, que o próprio Deus criou, para que ele seja percebido pelas pessoas. Porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E isso todo mundo pode ver todos os dias. Essa é a prova da existência de Deus, que leva o ser humano a viver em Deus, a afirmar que Deus existe, com segurança, com firmeza, com convicção. Porque Ele
pode ver as provas reais disso todos os dias. Isso é bom demais. Então, quando o ser humano cai no erro de dizer em seu coração, de forma insensata, que não há Deus, é aí que começa a sua ruína. É um desastre para ele. É terrível demais. É uma perversidade que ele comete contra si mesmo, sem saber das más consequências disso que virão sobre a sua vida, ao longo do período em que ele viver. Mas para essa pessoa existe a esperança dele reconhecer a Deus em todos os seus caminhos, em toda a sua vida. Existe essa esperança, essa oportunidade existe sim. Basta a pessoa querer não negar a realidade, e sim se aprofundar nessa realidade, viver essa realidade como ela é. Porque Deus, para você e para mim, é algo simples de se reconhecer. De forma que em ninguém vai ficar essa dúvida. Então, o erro do ateísmo tem um fim. E o fim do ateísmo é saber que Deus existe através das coisas que Ele próprio criou para o ser humano ver, para o ser humano contemplar, observar e chegar à conclusão própria de que Deus existe sim. Então, quando o ser humano reconhece isso, uma alegria brota no coração dele. Ele tem tranquilidade, ele tem consciência, ele tem perspectiva de vida e futuro, dada pelo próprio Deus. Porque toda a plenitude de Deus começa a existir na vida dessa pessoa, tomando conta do seu corpo, alma e espírito, do seu modo de pensar, de falar e de agir, que vai convergir em que ele possa defender Deus acima de tudo e mostrar as provas concretas e reais de que Deus existe, as quais ele vê todos os dias. Aliás, todo ser humano que está vivo hoje consegue ver essas provas através de tudo que foi criado. Tudo que foi criado, que as pessoas conseguem ver, revelam a existência de Deus para ela. E é nessa existência de Deus que ela tem que viver com todo prazer, com toda alegria, com toda a avidez, com todas as suas forças. Então, isso é bom demais. Quando o ser humano consegue perceber isso e viver isso, ele não sente falta de mais nada. Tudo foi completo pelo próprio Deus. Então, isso é bom demais. Isso tem que estimular, encorajar, incentivar as pessoas a que tenham isso em suas próprias vidas, para que elas possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em suas vidas todos os dias, sem impedimento algum. Essa é uma realização que vai realizar o ser humano em Deus. A vida do homem vai consistir em Deus e não em coisas terrenas, efêmeras e passageiras, que não fazem sentido algum. O que faz sentido, o que dá sentido à vida do homem é o próprio Deus, a qual ela consegue reconhecer por meio das coisas que foram criadas. Isso sim é o ápice do ser humano, um contato íntimo com o seu Criador, que lhe deu vida, respiração e tudo mais. Então, eu espero que as pessoas agora comecem a perceber isso, a entender isso, a querer viver em Deus para que Deus possa viver nelas. Essa é a união perfeita, sem falha alguma. Deus e o homem têm que ter uma intimidade, uma unidade perfeita, para que assim a pessoa consiga viver neste mundo com esperança, com perspectiva de vida e futuro, dada pelo próprio Deus, por causa de toda a plenitude de Deus que vai habitar nessa pessoa. Então, essa é a verdade.
Então, não continue nessa teimosia de criar para você mesmo motivos e razões para não crer em Deus. Você tem que fazer agora é colocar um ponto final definitivo nesse ateísmo, que é um absurdo. Então, chegou a hora de corrigir esse erro, crendo em Deus, para que assim você viva as promessas dele em sua vida. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.